Olá, alunos! Quantas vezes você já teve dificuldade em iniciar ou escrever um texto? Essa é uma dificuldade muito comum com muitas pessoas. Então, para falar um pouquinho mais sobre isso e também dar algumas dicas para iniciar o processo de escrita de um texto, nós estamos aqui com a professora Maria Cláudia Teixeira. Olá, professora, tudo bem? Olá, Cíntia, tudo bem? Tudo bem, alunos? Como eu escrevo, professora? Como iniciar um texto? O ponto mais importante para o início da produção de um texto é saber sobre o que você vai falar. Qual é o assunto que você vai abordar nessa produção? Sabendo qual é o assunto, qual é o tema que você vai tratar, é preciso que você faça leitura sobre esse assunto. Ninguém pode escrever um texto se ele não sabe do que se trata. Então, é importante que o aluno, que esse autor, esse escritor, faça leitura sobre o tema, pesquise como é que a sociedade tem debatido sobre esse tema, quais são as opiniões em circulação. E não fiquem com versões desse tema, opiniões sobre esse tema, daquilo que a TV passa, daqueles textos que são compartilhados nas redes sociais. É preciso que esse escritor vá até a fonte. Ele precisa formar uma opinião própria para daí ele se posicionar sobre isso numa produção. Então, procurar inicialmente fontes confiáveis para essa pesquisa. Sim, fontes confiáveis, artigos científicos, aquilo que foi colocado no jornal e deve ser lido com criticidade, porque o jornal vai imprimir uma opinião, então não fique só com a opinião que o jornal coloca. Questione o jornal, conteste a leitura, se coloque também numa atitude ativa diante daquele texto para que você consiga formar uma opinião própria e aí sim conseguir fazer a produção da escrita. Então, inicialmente é pensar, né? Qual é o tema, qual é o assunto que eu vou tratar e pesquisar. Como eu estabeleço o objetivo da minha escrita, né? Qual que é o objetivo da minha escrita, o que eu pretendo, como que eu coloco isso no papel também? Toda a produção textual, ela tem um objetivo. Nós escrevemos porque temos um objetivo para aquilo. Então, pode ser criticar, pode ser analisar um texto, pode ser expor uma opinião sobre determinado assunto, pode ser distrair, pode ser informar. Então, escolhido o tema, esse escritor vai delimitar um objetivo. Eu estou escrevendo sobre isso para quê? É para expor uma opinião? É para, de repente, analisar algum dado, algum fato, como a gente faz muito nos trabalhos da universidade, quando escreve artigos, o que nós mostramos? Nós mostramos análise de dados, esse é o objetivo. O objetivo é apontar os resultados de uma análise. Então, ele precisa também saber, eu estou escrevendo para quê? Qual é o meu objetivo com isso? Uma outra dúvida muito recorrente quando vamos escrever é para quem eu escrevo? Como identificar essa pessoa e como escrever corretamente nesses casos? A figura do leitor, ela é de extrema importância na produção textual. Toda a produção textual, além do assunto que nós vamos tratar e precisamos ter desse conhecimento e dos objetivos que são tratados, deve ser considerado o leitor. Por quê, Cíntia? Porque eu não escrevo igual para uma criança e para um adulto, para um texto na universidade e para um texto que vai circular lá na minha comunidade. Então, quem é o meu leitor? É pensar nesse leitor que vai fazer com que eu organize toda a produção textual. O uso da linguagem, a seleção das palavras adequadas, tudo isso vai depender de quem vai ler o meu texto. E aí o aluno tem uma situação assim, eu escrevo para o professor. Se escreve para o professor, o ideal é pressupor que o professor desconhece sobre aquilo que você vai explicar. Então, como se você estivesse escrevendo para uma pessoa leiga, porque é pela produção textual que o professor avalia a competência leitora do aluno. Então, o aluno não deve pensar na hora de escrever um texto que ele está escrevendo para tirar nota, por exemplo. Esse não é o objetivo de nenhum trabalho escrito. O objetivo é
divulgar o conhecimento, mostrar uma análise. Quem tem o objetivo da avaliação é o professor e não o aluno, então ele não deve pensar nisso como um objetivo. A escrita é um trabalho, e é um trabalho que demanda o conhecimento de muitas coisas. Ele não é um trabalho feito de qualquer jeito. Ele precisa de concentração, é um trabalho que mostra você. Te mostra, então você precisa ter cuidado para escrever e considerar todas essas coisas. Depois que eu identifico quem é o meu leitor, muitas vezes as pessoas partem da ideia de que, não, mas o meu leitor já sabe isso. É correto eu deixar de explicar algo no texto? Ou partindo desse pressuposto, né? Meu leitor sabe, então eu não preciso explicar? Não. Tem coisas que você pode deixar implícitas num texto, né? Elas não precisam ser explicitadas, mas isso vai depender do seu leitor. Vou usar novamente o exemplo da questão dos gêneros na escola. Vamos supor que você vai escrever esse texto para circular num jornal local, para expor a sua opinião sobre o assunto, porque de repente o município não aceita esse debate na escola e você quer se posicionar. Você vai ter ali diferentes leitores desse jornal. E você não vai poder tratar desse assunto sem explicitar alguns pontos. Não todos, porque é uma questão polêmica, é uma questão que as pessoas conhecem, então você não vai precisar especificar detalhadamente. Mas se você for escrever para uma criança, você precisa. Então, depende do leitor. Às vezes você precisa explicitar, explicar, definir para que o leitor alcance, compreenda o texto e dê sentidos a ele. Professora, e que gênero textual produzir pensando na situação comunicativa? Aí também você vai partir do leitor. Quem é o seu leitor? Seu leitor são pessoas da comunidade na qual você mora? Como é essa comunidade? Eu posso escrever no jornal, então eu vou escrever um artigo de opinião. Mas não, você quer trabalhar com isso na escola e produzir seu texto na escola e conscientizar os alunos a respeito de algum tema. Que tipo de texto você escreve? Você não vai escrever um artigo de opinião. A criança não vai ter o mesmo alcance, não tem os mesmos conhecimentos para conseguir se posicionar diante de um artigo de opinião. Então, você vai, por exemplo, produzir uma história em quadrinhos. Então, tudo vai depender de quem é o meu leitor. É o leitor que vai determinar o uso da linguagem, o gênero mais adequado, se eu vou explicitar ou não as informações. Então, aí você vê que a atividade de produção textual, ela também é uma atividade interativa. Eu não produzo o texto só. Eu preciso considerar também todo o contexto. Para quem eu escrevo, por que eu estou escrevendo e como é que isso vai chegar até o meu leitor. Agora que você já conhece um pouquinho mais sobre a escrita e principalmente como o leitor é importante nesse processo, nós desejamos a você boas escritas e bons estudos. Obrigada, professora. Obrigada, Cíntia. Obrigada, alunos, e bom trabalho.